Bom, então, boa tarde a todas e todos. É com prazer que apresentamos mais um dia de encontro aqui do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Hoje, com uma palestra com 2 palestrantes convidados e um mediador. A palestra será sobre população negra no Brasil, genocídio ou crime contra a humanidade. Dos palestrantes convidados, nós temos a professora Marina de Mello e Souza, que é professora associada do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, livre docente em História da África pela USP, doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense e mestre em História da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É autora de artigos publicados em revistas acadêmicas de difusão de conhecimento histórico e dos livros Paraty, A Cidade e as Festas, 1994 e 2008. Reis Negros no Brasil Escravista, História da Festa de Coroação de Rei Congo, 2001 e 2006, África e Brasil Africano, 2006, 2008 e 2013, e Além do Visível, Poder, Catolicismo e Comércio no Congo e Angola, séculos XVI e XVII, 2018. Ela também é membro do Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África da USP e atualmente faz pesquisa sobre o Congo nos séculos XVIII e XIX. O outro palestrante convidado é o professor Clodoaldo Silva da Anunciação, que é doutor em Direito pela Universidade Paris-1, Panthéon-Sorbonne, em cotutela e dupla diplomação com a Universidade de São Paulo, cuja tese recebeu menção honrosa e indicação para publicação em 2016, além de ser mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia e professor adjunto da Universidade Estadual de Santa Cruz. Ele é vice-líder do Grupo de Pesquisas Observatório das Migrações do Estado da Bahia, a UESC, e pesquisador do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos e Fundamentais, o GPDH-UESC, na linha de pesquisa Direito Internacional e Direitos Humanos de Minorias, Ciganos, Migrantes, Quilombolas, Refugiados e Apátridas, dentro de outras atribuições de seu extenso currículo. E, finalmente, como mediador, teremos o Cássio Vinícius Coutinho Silva, que é graduado em Direito pelo Centro Universitário da cidade em 2011, foi servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entre 2008 e 2012, e é pesquisador do Centro de Pesquisa sobre a Proteção Internacional de Minorias da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, é com prazer que dou boa tarde a todas e todos. Saúdo também os professores co-organizadores por ordem alfabética, o professor Dr. Arthur Roberto Capella de Anastácio, a professora doutora Maria Luísa Tucci Carneiro e o professor Dr. Paulo Borba Casella. Então, com vocês, passo a palavra à professora Marina e espero que tenhamos uma excelente tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer muito estar aqui com vocês, né? Não faço parte do Fórum Constante, do Fórum Permanente, mas agradeço muito o convite para estar aqui hoje, especialmente a minha colega Maria Luísa, que me convidou, mas agradeço a todo mundo a equipe, né, que faz isso acontecer. Eu vou pedir licença a vocês e vou ler um texto, até porque não sou especialista na área de direito e tive que me preparar um pouco para o dia de hoje para dar conta da proposta da mesa, né? Como eu sou da área de história, né, eu não domino a complexidade de conceitos do direito internacional como genocídio e crime contra a humanidade. Portanto, aqui eu os tomarei como aparecem nas definições mais abrangentes, que, aliás, os aproximam, né? Ou seja, genocídio ou crime contra a humanidade ocorre quando um grupo populacional quer acabar com outro, quando são criadas condições para a eliminação de um grupo social inteiro. Diversas são as formas de se alcançar esse objetivo, e nas definições que acompanham a formulação do conceito de crime contra a humanidade, a escravidão é incluída. Então, de imediato, já vemos que a população negra do Brasil é resultante de um crime contra a humanidade. Isso se pensarmos a partir das normas atuais e não buscando entender o comércio de escravizados dentro do contexto da época em que ocorreu, uma vez que a ideia de crime contra a humanidade começa a ser cultivada na década de 1890, a partir das atrocidades cometidas no Congo, sob o patrocínio do rei Leopoldo II da Bélgica, e se consolida após a Segunda Grande Guerra, quando são julgados os crimes dos nazistas contra os judeus.
A população negra do Brasil é resultante de 300 anos de comércio de africanos escravizados, portanto, de 300 anos de crimes contra a humanidade, como dito, se olharmos o passado com os olhos do presente. No mínimo, pesado esse karma. Mas, situando a escravidão no seu contexto, ela fazia parte de um sistema de exploração colonial implantado em toda a América. A exploração do trabalho escravo foi a base sobre a qual foram construídas várias economias americanas. Estima-se que para o Brasil vieram quase 5 milhões de africanos escravizados, cerca de metade de todos os que atravessaram o Atlântico na barriga dos navios chamados de tumbeiros. Os horrores do regime escravista não precisam ser aqui lembrados, apesar de terem sido recorrentemente minimizados pela imagem da cordialidade do trato entre senhores e escravos, supostamente existente no escravismo brasileiro, que de fato torturou, assassinou, oprimiu, silenciou, como qualquer outro sistema escravista. Mas vale lembrar que a abolição da escravidão, às vésperas do fim do regime imperial brasileiro, não significou a integração da população negra ou afrodescendente nas mesmas bases de outros grupos populares subalternos das classes trabalhadoras que substituíram a mão de obra escravizada. A cor da pele, a aparência física, foi fator central na maior integração ou marginalização de pessoas dos grupos subalternos na sociedade brasileira pós-escravista e recém-republicana. No final do século XIX, as sociedades africanas eram vistas como primitivas, menos desenvolvidas, conforme um pensamento que inseria as sociedades humanas em uma escala evolutiva, cujo ápice teria sido alcançado pelas sociedades europeias. Estas, desde o final do século XVIII, haviam mudado a direção da sua economia e das suas formas de pensamento. Seus interesses no continente africano, que se tornou alvo da cobiça imperialista europeia, era o controle ao acesso a riquezas naturais, aos braços para o trabalho e às pessoas para quem vender os produtos industrializados cada vez mais diversificados e acessíveis. Um dos pilares do imperialismo europeu na África foi o racismo, para o qual os negros africanos, dada a natureza da evolução das espécies, eram considerados biologicamente inferiores aos europeus, que, por filantropia, amor ao próximo, generosidade, se dispunham a civilizar o continente africano em troca da exploração de suas riquezas naturais e sua força de trabalho. As ideologias racistas penetraram o pensamento de todos os países ocidentais, inclusive o Brasil, que no final do século XIX tinha grande parte de sua população de origem africana. Como, então, a jovem nação, que buscava se renovar após haver enxotado seu imperador e abolido a exploração do trabalho escravo, conseguiria se fazer respeitar nas esferas das grandes nações da época, capitaneadas economicamente pela Inglaterra e intelectualmente pela França? O que fazer com o elemento negro da composição da sua sociedade? A criatividade brasileira tratou de dar um jeito, e na contramão das teorias eugenistas em voga, mas sem desdizer a máxima da superioridade branca, propôs a miscigenação como caminho de eliminação do negro da composição demográfica e social do Brasil. A ideologia do branqueamento, como ficou conhecido o conjunto de normas e ações que defendiam desde a proibição da migração africana a extirpação de tradições afro-brasileiras, foi defendida com entusiasmo por várias figuras de destaque intelectual e político que, no início do século XX, previram que hoje, ou seja, 100 anos depois da data da qual falavam, o Brasil seria um país de população branca. A lógica era simples. Uma vez que a raça branca é superior e, pelas leis da natureza, vence o mais forte, os negros seriam absorvidos pelos brancos por meio da miscigenação e sua marca nociva
desapareceria completamente. Lógica simples e completamente equivocada. O que é esse tipo de pensamento, se não genocida? O que são as ações que visavam a eliminação de um grupo humano em sua totalidade, se não genocidas? Pelo que me consta, a primeira pessoa a colocar as coisas nesses termos foi Abdias do Nascimento, que em 1978 publicou um livro ao qual deu o título de O Genocídio do Negro Brasileiro. Para ele, talvez o primeiro a usar essa expressão, a ideologia do branqueamento foi uma estratégia de eliminação do negro da sociedade brasileira. E quando há a intenção de eliminação de uma raça, etnia, cultura, povo, há a intenção de genocídio. Mais do que intenção, no Brasil houve a implementação de políticas públicas e a propagação de ideias que fundamentavam a proposta de branqueamento da sociedade pela absorção do elemento negro, seja o humano, seja o cultural. Nessa perspectiva, a mulata e o mulato seriam uma etapa da transição para o branqueamento. Daí vem a ideia da melhoria da raça, à medida que há um branqueamento da pele e perda das feições tipicamente africanas, ainda hoje fartamente evocada. Aí eu vou pedir para vocês partilharem a imagem da redenção de Cã, né? É uma imagem bastante conhecida, tanto que eu mandei só a imagem para o Felipe e ele imediatamente me respondeu, não tem problema, a gente projeta a redenção de Cã, né? É um quadro que foi feito no final do século XIX, ganhou inclusive a medalha do Salão daquele ano, e ela serviu de ilustração para João Batista de Lacerda, que no primeiro Congresso Internacional das Raças, realizado em Londres em 1911, para ilustrar a sua teoria do branqueamento, utilizou essa imagem, né? Então, a imagem da negra, talvez ex-escrava, agradecendo aos céus, a sua filha sentada com uma criança branca no colo, e o pai da criança sorridente do outro lado, né? Interessante a gente ver a imagem é dividida, né? O chão, o calçamento, onde o homem está com os pés é calçado, onde a avó negra está com os pés sem calçamento. Então tem já aí, né, na visualidade, uma divisão entre o civilizado e o primitivo. E o João Batista de Lacerda, que previa, né, que dali a 100 anos, portanto, em 2011, o Brasil teria eliminado da sua composição populacional o negro e o mestiço, e teria uma população branca, essa era, né, a ideia reinante nessa virada do século. E eu acho interessante que a mesma imagem contemplada e analisada do olhar contemporâneo serve para mostrar hoje como havia um projeto de eliminação do afrodescendente, do negro, do ex-escravo, ou seja, como havia uma conduta genocida por parte do governo e das elites brasileiras. Trouxe só, né, como ilustração mesmo essa imagem. Se quiser, o Felipe pode deixar, se não quiser, pode tirar, mas é que ela é muito emblemática, né, desse momento, dessa ideologia do branqueamento, como ficou conhecida. Então, esse depuramento da raça que resultaria numa raça branca, portanto, superior, né? Abdias do Nascimento, no texto que intitulou O Branqueamento da Raça, uma estratégia de genocídio, cita palavras de vários autores que explicitam uma intenção de eliminar o negro da sociedade brasileira. Mais concreta do que palavras, a Lei de Imigração do final do século XIX, promulgada logo a seguir da proclamação da República, determinava que asiáticos e africanos só poderiam ser admitidos no país mediante autorização do Congresso. Ainda em 1945, Getúlio Vargas emitiu um decreto que regulava a entrada de imigrantes
de acordo com, cito, a necessidade de preservar e desenvolver a composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia. Fim da citação. Desde o final do século XIX e século XX adentro, intelectuais como José Veríssimo, Silvio Romero, Oliveira Viana, João Batista de Lacerda, Paulo Prado, entre outros, deixaram registros escritos sobre suas ideias acerca de como seria possível adotar uma estratégia para a eliminação da raça negra, vista como um fator de atraso no desenvolvimento nacional. A despeito da ideia dominante de nossa pretensa democracia racial, segundo a qual brancos e pretos conviveriam de forma harmoniosa, respeitosa, em perfeita integração, Nelson Rodrigues, citado por Abdias do Nascimento, disse, eu cito, não caçamos pretos no meio da rua a pauladas, como nos Estados Unidos, mas fazemos o que talvez seja pior, nós os tratamos com uma cordialidade que é o disfarce pusilânime de um desprezo que fermenta em nós dia e noite. Fim da citação. Dos anos 1950, de quando deve ser essa afirmação, até hoje, muita coisa mudou. Em alguns aspectos, podemos dizer que para pior, pois hoje caça-se sim negros e negras nas ruas, inclusive crianças, e não a pauladas, mas a tiros de fuzil. No prefácio ao livro de Abdias do Nascimento, Florestan Fernandes, a quem o livro é dedicado, reconhece que genocídio é uma palavra terrível e chocante, mas considera que é o que se fez desde a escravidão e que continua a ser feito. Segundo seu ponto de vista, a abolição agravou o genocídio, com o negro condenado à periferia da sociedade de classes, exposto a um extermínio cultural e moral. No prefácio de 1978, Florestan Fernandes escreveu que o genocídio ocorreu e está ocorrendo. 10 anos depois, pôde ver, entre os resultados da redemocratização do país, a elaboração da chamada Constituição Cidadã, no texto da qual foi normatizada uma sociedade democrática, na qual todos seriam tratados da mesma forma, com seus direitos fundamentais satisfeitos, independentes de cor, credo ou classe social. Texto que, em muitos pontos, não foi posto em prática, especialmente no que diz respeito à igualdade de direitos, independentemente da cor da pele. O espaço que as pessoas de pele preta ocupam hoje no Brasil foi conquistado por meio da luta, nos movimentos sociais, nos partidos políticos, nas instituições, na implantação de práticas de reparação das injustiças sofridas ao longo da história. Foi conquistado graças à resistência daqueles que eram alvo de extermínio, pela via física da miscigenação, pela via cultural da perseguição às suas práticas e crenças, pela via econômica da marginalização e impedimento da própria reprodução. Em 1971, Ananini Dzidzienio, em um relatório sobre os negros no Brasil, feito para um organismo de defesa dos direitos de grupos minoritários, de novo aqui citado por Abdias do Nascimento, disse, cito, o crescimento da consciência negra é desencorajado pela recusa da sociedade em conceder ao cidadão negro a oportunidade de realizar sua íntegra identidade, inclusive seu eu negro, negando o significado que o desenvolvimento do negro, político, social e cultural, tem para ele em particular e para o Brasil em geral. Fecho aspas. A situação do negro no Brasil, se não mudou muito em termos concretos, pelo menos começou a ter as ideias sobre ela seriamente questionadas, com o crescimento dos debates acerca do racismo estrutural da sociedade brasileira, cristalina e brilhantemente explicado por Silvia Almeida em livro com esse nome. Cotas nas universidades, implantadas a partir do século XXI, ensino de temas da cultura afro-brasileira e história da África em todos os níveis da formação da educação formal. Expansão do mercado editorial voltado para temas relativos às relações interétnicas e às culturas africanas. Reivindicações
crescentes em prol de uma maior visibilidade dos pretos, pretas, mestiças, valorização de suas atividades, posturas, histórias, estão calçando um novo caminho para a sociedade brasileira. Na contramão desse movimento de maior inclusão do negro na sociedade brasileira, preconceitos obsoletos estão sendo reavivados, junto com a aceitação e acobertamento do que vem sendo chamado de genocídio da juventude negra. Enquanto forem tolerados os crimes contra pessoas pretas, diariamente cometidos por agentes do Estado brasileiro, ou por gente investida de um poder temporário na figura de um segurança, enquanto foram perseguidas ou tidas como inferiores as manifestações culturais e religiosas, atribuidoras de identidades ligadas a matrizes africanas, enquanto os padrões estéticos se reduzirem aos modelos euro-ocidentais, enquanto um branco ou uma branca olhar para uma pessoa preta como sendo radicalmente diferente de si, não conseguiremos sair dessa conduta genocida, plenamente configurada logo após a abolição da escravidão, que quis eliminar biologicamente o negro, sendo isso impossível, eliminá-lo pelo menos política e culturalmente. Não imaginávamos que um tempo de predomínio de um pensamento primariamente concreto se instalaria nas autoridades do país, segundo o qual o inimigo é para ser eliminado, o pobre é visto como inimigo e o preto como pobre. O triste é que a orientação de mirar a cabecinha e assim eliminar o inimigo, pobre e preto, tenha sido bem recebida por tanta gente que aceita e mesmo concorda com os desmandos oficiais. Enquanto assim for, continuará o genocídio do negro brasileiro e da negra brasileira, pois parece que ainda hoje muitos gostariam de que o Brasil fosse um país de população totalmente branca. Portanto, com relação à pergunta feita pelo título dessa mesa, no Brasil, o que ocorreu no passado e ocorre no presente com a população negra configura, conforme o meu entendimento, genocídio e crime contra a humanidade. Resta saber se a recente tomada de consciência de amplos setores da sociedade brasileira acerca da questão racial fará com que eles fiquem do lado dos movimentos sociais, fortalecendo assim o caminho rumo a relações etnicamente igualitárias, sem o que não teremos uma sociedade realmente democrática. Essa é a minha simples contribuição para o debate, e então eu agradeço a atenção de todos que estão ouvindo e passo a palavra. Obrigado, professora Marina. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Clodoaldo da Silva da Anunciação. Por favor, professor Clodoaldo. Boa tarde a todos e a todas. Eu preparei uma apresentação, um data show, mais para servir como cola mesmo e orientar a fala. Quero saudar a todos que estão aqui nos presentes. Eu tenho uns agradecimentos a fazer que estão aqui na minha apresentação e saudar a professora Marina, que acabou de falar. E aqui eu vou pedir licença para colocar a apresentação no ar. Um minutinho. Conseguem me ver? Conseguem ver aí? Eu vou colocar aqui para apresentar. Sim, só precisa colocar na parte de apresentação, mas já está... Isso. Está aparecendo para a gente. Aqui. Continua apresentando para vocês? Sim, mas ainda não em modo apresentação. Modo apresentação, deixa eu só... Tem um íconezinho que fica em cima da... Pronto. Prontinho aí? Perfeito. Então, eu queria aproveitar o ensejo, né? Agradecer ao professor Paulo Borba Casella pelo convite, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, professor Arthur Capella Janatásio e ao doutorando Felipe Nicolau Pimentel. Agradecer também a toda a equipe técnica que viabiliza esse evento, principalmente a ESA e as parceiras do evento, e a todos que nos acompanham nesta tarde.
aqui já continuam os agradecimentos. Eu procurei trazer esse primeiro slide aí do El País, não é uma matéria muito recente, mas reforça o que foi dito aqui pela professora Maria Luísa, no sentido, da professora Marina, e de como o contexto brasileiro ele é violento, como a juventude e os negros e negras do país, eles vivem uma situação delicada, né, ao ponto de o risco, né, de um negro ser assassinado de 74% maior do que um de um branco e de uma negra ser assassinada de 64%. O mesmo contexto tem para as mulheres negras, também a violência contra o público LGBT, né, e todos os seus desdobramentos que nós conhecemos. Eu uso esse slide aí para mostrar que Kabengele Munangar, né, ele traz uma ideia de um racismo universalista, ele permite a ele informar, ele diz, foi então que me levou a situar a questão da formação da identidade negra no Brasil dentro da proposta da formação da identidade nacional, cujo processo passaria pela eliminação das diversidades étnicas e biológicas, segundo o modelo de construção do Estado-nação ilustrado pelos países como a França. Apesar das diferenças dos contextos históricos e geográficos, cheguei à conclusão de que tanto a negritude no contexto africano como o ideal de branqueamento no contexto brasileiro tinham um denominador comum. Eram ambos resultados de um racismo universalista que quis assimilar os africanos e seus descendentes brasileiros numa cultura considerada superior. Nós não combinamos, né? Os palestrantes hoje não combinaram a apresentação, mas vem no sentido convergente, né? Então, nesse slide, ele trata mais uma vez dessa questão e de como é formada essa identidade negra no Brasil, num país onde quase não se ouve um discurso ideológico articulado sobre a identidade amarela, a identidade branca, mas se quis trazer essa questão e que eu aproveito o ensejo da fala da colega antecessora, quando ela diz da questão do branqueamento, né? O Conde de Gobineau e o ilustrado Nina Rodrigues, aqui da Bahia, acabaram encampando teses eugenistas e que sedimentaram também na sociedade, a despeito de qualquer contribuição que tenham dado, mas disseminaram a questão da eugenia, da superioridade da raça branca também no Brasil. Esse termo, que é a insustentabilidade dos pilares constitutivos da sociedade brasileira, então, invasão, genocídio e escravização. Então, a nossa sociedade, com todas as ressalvas possíveis, porque não é interessante para mim criar nenhum tipo de suscetibilidade, mas é trazer esse dado histórico e acadêmico que vem. Schwartz e Starling, né, a Lilia Schwartz, ela traz nesse livro uma biografia. Ela diz que a escravidão foi um dos maiores fenômenos de migração forçada de pessoas africanas, né? Aí ela faz um comentário que essa questão da escravização se disseminou tanto que realmente virou um comércio. Quem tinha algum dinheiro queria comprar uma pessoa humana como escravo, como objeto, né? Trago essa bula papal aí, que deu um cheque em branco para também a atuação espanhola, portuguesa, aqui nas Américas, né? Então, quem se opusesse, né, seria realmente violentado mesmo, porque era um cheque em branco que foi dado a esses conquistadores, né, das Américas. Mais uma vez, nessa convergência do que foi dito, a questão do racismo institucional como política de Estado, né? Então, na biografia do Brasil, consta que o país foi o último a abolir a escravidão no Ocidente e continua com acentuada desigualdade social e com um racismo subreptício, perverso, que da Mata chama de um racismo à brasileira, né? Como foi dito pela professora, eu não quero ser repetitivo, os cargos, as funções, o poder, ele não chega para a população negra. Aí eu trago nessa mesma linha de convergência um decreto de 1890, do Marechal Deodoro, onde ele fala que é inteiramente livre a entrada nos postos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem, então, estipuladas. Então, era uma tentativa de embranquecimento da população. Por quê?
a Lília, ela traz no livro dela que havia uma verdadeira Roma Negra no Brasil. Então, havia um receio de que houvesse no Brasil uma revolução parecida com a que houve no Haiti, que foi denominada de haitismo. Então, a população negra era muito superior à população branca. Então, a população branca temia que os negros se unissem e conquistassem o poder, como, de certa maneira, com as ressalvas cabíveis, ocorreu no Haiti. Eu sempre utilizo essas noções de Bobbio sobre a questão de ideologia, de intolerância, o preconceito, né, que é uma opinião, um conjunto de opiniões, às vezes até mesmo a doutrina completa, que é acolhida acrítica e passivamente pela tradição, pelo costume ou por uma autoridade, de que aceitamos as ordens sem discussão, acriticamente, passivamente, na medida que aceitamos sem verificá-la, perdoe-me a incorreção, por inércia, respeito ou temor, e a aceitamos com tanta força que resiste a qualquer refutação racional, vale dizer, a qualquer refutação feita com base em argumentos racionais. Ele vem trazendo as formas de preconceito, dividindo o preconceito em individual e coletivo. Ele chega ao ponto de dizer que o preconceito coletivo ele é muito mais grave, porque ele vai fomentar um conflito entre os grupos, essa noção de desprezo, de rivalidade, de inimizade. Ele fala também da questão da discriminação, né? Então, começa com um juízo de valor preliminar, a professora tratou disso muito bem, qual seja, constatar que as pessoas e grupos são diferentes entre si. Depois, um juízo de valor discriminante que considera um grupo bom e o outro mau, civilizado ou bárbaro, superior ou inferior, cujo valor em tela nasce acriticamente apoiado na tradição ou no discurso da autoridade. E, por último, uma ação baseada neste juízo de fato e de valor, pela qual o grupo que se julga superior busca explorar, escravizar ou eliminar o outro tido como inferior. Então, Depois, os níveis dessa discriminação. Temos o nível jurídico. A discriminação jurídica viola o princípio da igualdade, pelo qual todos são iguais perante a lei. Logo, a sua ocorrência exclui gozo de direitos por parte de pessoas ou grupos minoritários por imposição do dominante. Há a consequência social, que é a marginalização social, que traduz na formação de guetos, sejam as favelas do Rio de Janeiro, os banlieues em Paris, o Harlem em Nova York. Essa discriminação social atinge seu ápice com a criação das prisões e campos de concentração para essas pessoas ou grupos. E o político, que é a perseguição política, é concebida por Bobbio como o estágio mais grave de discriminação, pois representa o uso da força para esmagar uma minoria. De tudo isso, ele entende que nasce o ódio, né? Que é o produto final da intolerância, é o estágio mais avançado da degeneração da sociabilidade humana, trazendo como consequência a negação e humilhação do outro, como pessoa humana e anulação de suas potencialidades para a realização do seu projeto de vida. Chego no ponto em que resumo um pouco de tudo isso que nós estamos tratando para a gente ver a escalada que chega à questão do extermínio, do crime contra a humanidade, do genocídio. Começa com ofensas verbais, eu digo começa para ter uma sequência pedagógica, mas podem vir todas essas ocorrências juntas. Mas digamos que começa com essas ofensas verbais, que a professora falava aqui, os insultos, depois o evitamento, não frequentar os mesmos lugares, excluir aquelas pessoas de frequentarem, a intolerância, que não aceitar de forma alguma os argumentos e as posições daquele outro grupo, a discriminação que já tratamos, parte para a agressão, e o último estágio é o extermínio. Então, esse extermínio cultural, social, econômico, ou o extermínio mesmo físico, que é declarar a sentença de morte desses grupos que nós estudamos. Felipe me mandou um texto que foi trabalhado com um grupo, e eu confesso que ouvi a palestra da professora Silvia Steiner, e assim, impecável, trazendo todos os argumentos, um contexto, assim, um conhecimento técnico e prático impecável, e que mostra, do ponto de vista técnico-jurídico, que essas discussões do genocídio, do crime contra a humanidade, esse enquadramento no que está posto, tem alguma limitação. Mas esse texto que Felipe me mandou, foi trabalhado com a turma, ele traz uma versão para explicar por que a normatização, a positivação disso se encontra assim.
O que é que os ativistas hoje, que estão aí lutando com tantos eventos, a professora citava aí, 2 crianças mortas, balas perdidas, pessoas sendo agredidas em supermercados mortas, discriminações de toda a ordem. Então, o que esses grupos querem? Eles querem que essas violações sejam enquadradas como genocídio ou crime contra a humanidade, para que as práticas violentas, os assassinatos, a discriminação, a falta de assistência, de humanização, de saúde e educação de qualidade, que vulnerabilizem e atingem a população negra, tenham punição, tenham algo concreto, tenham a responsabilização criminal, financeira e também pedagógica para impedir que elas aconteçam. Esse texto são As Fronteiras Raciais do Genocídio, que é da professora Ana Luísa Pinheiro Flausina, e que eu boto até entre aspas, porque muitos dos textos aqui eu trouxe como ela colocou, até por uma questão de praticidade, então, para que não haja nenhum questionamento de que nós estamos nos apropriando da ideia dela como nossa. Realmente tem essa base, mas eu acho que permite que nós reflitamos bastante sobre o assunto. Então, na construção do tipo penal do genocídio, na oportunidade da convenção, houve uma tentativa de deslocamento dos genocídios, ou um descolamento dessa questão do enquadramento do genocídio para as práticas imperialistas e colonialistas, colonialistas das nações europeias. A convenção como resultado de série de debates que expressaram os interesses políticos e estratégicos das nações envolvidas. Existiam dúvidas, por exemplo, sobre a inclusão do genocídio cultural no texto da convenção. Decidiu-se que seria objeto de outra convenção. Já havia críticas, ou há críticas, sobre a limitada capacidade objetiva de prevenir e punir o delito de genocídio, né? Está conectada a questão com a preocupação de que indivíduos com a representação simbólica de suas nações e grupos sociais possam ser responsabilizados pelos crimes. Objetivo essa questão. Havia uma disputa americana e russa, fora de outros países, se esse enquadramento do genocídio, essa ampliação do conceito, não poderia atingir, por exemplo, o racismo que existia nos Estados Unidos, não poderia atingir grupos políticos ou serem usados por grupos políticos perseguidos na Rússia, como contra esse Estado opressor. Então, claro, com o poder político que as nações tinham, elas vetaram qualquer ampliação do conceito de genocídio para se proteger também de um eventual questionamento por esses grupos oprimidos, principalmente com relação a essas questões do racismo nos Estados Unidos. O genocídio ele tem 2 fases, né? Uma de destruição do padrão nacional do grupo oprimido, outra da imposição do padrão nacional do opressor. Então, nós vimos isso muito nessa política imperialista, colonialista, ou seja, você aniquila aquele grupo, reduz, bloqueia toda forma de expressão cultural, linguística e impõe os padrões novos do grupo invasor. Ele não significa a destruição imediata de uma nação, exceto quando materializado realmente com um extermínio corporal, mas um plano coordenado de diferentes ações que visam a destruição dos fundamentos essenciais da vida dos grupos nacionais, com o objetivo de aniquilar os grupos. Quais os objetivos do projeto genocida? É a desintegração das instituições políticas e sociais, da cultura, da língua, dos sentimentos nacionais, da religião e da existência econômica de grupos nacionais e a destruição da segurança pessoal, da liberdade, da saúde, dignidade, até mesmo da vida dos indivíduos pertencentes a esse grupo. Aí nós nos interrogamos, tudo que eu falei até agora, ele se amolda ao que vem acontecendo no mundo, e principalmente no Brasil, em relação à população negra? É uma pergunta socrática que fica para o grupo. Então, essas definições, elas têm uma subsunção à nossa realidade? Eu imagino que sim. Embora o enquadramento, como eu disse, não vou ferir suscetibilidades, entrar nesse detalhe de que positivamente a gente não possa atribuir, mas não podemos deixar de discutir isso, de colocar isso, porque realmente há um projeto de aniquilamento desses grupos, das minorias, e nesse caso, principalmente da população negra. Aí vem contra os grupos nacionais, a destruição econômica, cultural, política, né? Aí o que aconteceu? Dentro desse contexto, as nações conseguiram reduzir o conceito de genocídio. Então,
Para legitimar isso, o que é que foi dito? Olha, nós temos que nos preocupar com o que é mais evidente, que vem aí do Holocausto, então, justamente essa propensão a eliminar as pessoas, então vamos restringir esse conceito para aquilo que é mais emergente. Então, essa aniquilação cultural, econômica, o desenvolvimento, vamos deixar para um outro momento. Esse momento ainda não veio, como a gente pode constatar. E aí, entra uma discussão, eu estou aqui acompanhando o horário para não ser passar, o Holocausto. O Holocausto é tido como uma referência para essa visibilidade desses comportamentos genocidas e para essas normatizações posteriores, mas ele é visto por também uma parte da doutrina como um evento singular. Como assim? Um evento único. Até os próprios judeus, há uma corrente que informa que não se pode comparar outros eventos genocidas ao Holocausto, porque isso seria uma forma de negá-lo, seria uma forma antissemita. Então, ao mesmo tempo que o Holocausto é referência para nós termos ideia do que acontece com o genocídio, pela singularidade que os teóricos foram construindo essa ideia, ele também serve como limitador para se caracterizar ou para se comparar, devido à sua dimensão em quantidade, a sistematização da ocorrência. Então, há uma corrente que defende essa singularidade. Com relação ao Holocausto, nós acontecemos três pontos importantes. Houve a criminalização, houve a reprimenda moral, houve também a compensação econômica. Então, todo o ciclo de responsabilização dos autores, de condenação moral, de visibilidade para que aquilo nunca mais acontecesse, digamos assim, a restituição às vítimas, aos seus descendentes, digamos assim, a indenização para reparar parte desses danos que são irreparáveis, mas houve bloqueio de valores em bancos, houve ações para que as empresas beneficiadas com aquele processo devolvessem aos familiares aquela questão. O que é que o Holocausto trouxe para o debate contemporâneo? Punição dos responsáveis, reparação das vítimas ou em favor dos seus descendentes, criminalização em alguns países, sua negação, banalização. Olha, ciclo realmente completo, ou seja, aqueles que querem negar ou querem banalizar a ocorrência do Holocausto, em muitos países são penalizados criminalmente por isso. Então, quando se fala de que há um genocídio da população negra e há uma tentativa de visibilizar esse fenômeno, também se quer que esse repúdio moral, esse repúdio jurídico, esse repúdio social, essa reparação, ela venha nesses mesmos moldes. Então, é uma tentativa do grupo de dar consequências a essas atitudes de extermínio da população negra. Uma questão que ela coloca muito claramente dentro desse contexto eurocêntrico de supremacia branca é que, no caso do Holocausto, os responsáveis foram punidos individualmente e não se colocou a pecha sobre todo o povo alemão. Então, as autoridades ali encarregadas do julgamento trataram de individualizar as condutas, punir aquelas pessoas simbólicas, mas não colocaram o rótulo de exterminadores a toda a população civil alemã. Aí ela traz como é a diferença de narrativa para o caso de Ruanda, por exemplo. Então, em Ruanda, está se tentando punir algumas pessoas responsáveis por esse genocídio, mas a imprensa, a narrativa é de que são dois grupos, né, primitivos, selvagens brigando. Então, vejam como é o tratamento também da narrativa de um genocídio que trouxe essa questão contra os judeus, contra uma população tida como branca, e como é que é a narrativa da população negra. E, lembrando que ela traz também um dado que foi o primeiro momento que se viu a vulnerabilidade de quem não era negro. Então, isso trouxe uma nova, um acréscimo ao debate, né? Então, desse ponto de vista, limites impostos ao reconhecimento do genocídio, dadas as restrições legislativas e o entendimento jurisprudencial hegemônico,
deve-se considerar com a dimensão simbólica atrelada à persecução do crime. Prevenção e punição ainda se configura como um tópico complexo. Na verdade, a ausência de uma análise mais profunda do impacto do racismo nas decisões judiciais não é exclusivo da discussão sobre o genocídio, configurando um padrão mais amplo de silenciamento nos domínios da teoria jurídica internacional. Ou seja, então, quando... Aqui eu vou permitir pular, que eu já coloquei essa questão. Então, a demonização individual, a punição alemã, ela foi bem diferente da demonização e da punição em genocídios que tratavam de pessoas negras, em que elas eram as vítimas ou também poderiam, eventualmente, serem autoras. Nas tragédias africanas, o enredo narrativo é diferente, foi como eu coloquei. Então, a retórica é conectar a imagem do primitivismo, da selvageria. Então, vítimas e autores fazem parte, segundo essa retórica completamente pervertida e distorcida, de uma massa perdida de seres humanos. Então, veja como, até na própria narrativa, o racismo está presente, né? Há uma visível tendência de se bloquear o acesso às consequências materiais e simbólicas do reconhecimento do genocídio, em relação quando as populações atingidas são negras. Então, há uma obstrução à caracterização do genocídio, tem impacto particularmente no reconhecimento do crime, assaltando comunidades negras na diáspora. Então, toda a configuração, a capitulação, a normatização, quando se trata de vítimas negras, ela tem uma narrativa, um encaminhamento e um ponto de vista jurídico também completamente distorcido, né? Porque nessas diásporas, o réu branco, digamos assim, ele não se amolda a esse tipo. Então, há sempre uma reserva de se punir essas pessoas que cometem atrocidades contra o negro, aquelas pessoas que cometem violências, genocídios, crimes contra a humanidade. Então, tudo isso faz parte de um sistema, como disse, estrutural e estruturante que nos persegue há muito tempo. Eu volto aqui a vocês, vou dar um ESC aqui, para voltar aqui. Eu aproveito para agradecer mais uma vez ao professor Paulo Barro Casella, ao Felipe, Arthur, a professora Maria Luísa, a professora Marina, e a todos que me escutaram, e de trazer essa discussão e de colocar questionamentos para esse público. Eu não sei se eu frisei, mas eu tenho aqui esses questionamentos. Aqui, em forma, como eu disse, os representantes das elites brancas na diáspora não se encaixam nesses padrões para serem réus. Há uma separação total de disposições legais internacionais do sofrimento negro, há uma evidente naturalização do terror do Estado visando corpos negros, apesar da celebração do valor imperativo do direito internacional em proteção de direitos humanos. Então, são perguntas que eu deixo de forma retórica. Vou interromper aqui também a apresentação, deixo retóricas para o grupo, para o nosso debate, para que a gente possa, nessa tarde, discutir. Como eu disse, eu não quero ferir susceptibilidades, porque, do ponto de vista técnico do direito internacional, todas as colocações que foram feitas aqui estão rigorosamente conforme o direito internacional, as convenções, a normatização. Essa é uma discussão que está sendo proposta porque nós precisamos rever algumas coisas que constam nessas convenções. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Clodoaldo. Bom, passa a palavra, então, ao mediador da tarde. Cássio Coutinho, por favor. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de parabenizar os dois palestrantes, porque foram de fato duas exposições muito ricas, seja do ponto de vista jurídico e do ponto de vista histórico. E diante dessas duas boas exposições, nós temos alguns questionamentos levantados por alguns dos presentes e alguns questionamentos que eu já trazia quando tinha lido os textos que o professor Clodoaldo mencionou durante a exposição dele. Acredito até que ele já respondeu uma parte
uma parte dos questionamentos que eu trouxe para hoje, né? Porque quando nós lemos os textos, nós vemos que um dos motivos refletimos, chegamos à conclusão que um dos motivos até do evento de hoje seria a definição do genocídio conforme a Convenção de 48, conforme a Lei 2889 de 56, que bebeu muito da fonte da Convenção de 48, e conforme o Estatuto de Roma, que também teve como referência a Convenção de 48. E como o professor Clodoaldo disse, a definição de genocídio que consta da Convenção, ela sofre restrições por motivos não muito nobres, sobre os quais ele já falou até de maneira mais detalhada. Antes de ter considerações sobre aspectos técnicos da definição de genocídio, dos crimes contra a humanidade, não seria relevante a gente tratar das razões políticas que levaram à questão do genocídio como nós conhecemos? É um questionamento que surge logo depois das exposições. E durante a fala dos palestrantes, nós tivemos até alguns comentários. Por exemplo, Elaine dos enquanto estiver na presidência de um país, não ser racista ou genocídio não só irá continuar, como também passará a ser quisto. E, a partir desse comentário dela, eu tenho outra pergunta. Apesar de um governo desastroso do ponto de vista racial que nós temos no Brasil, aparentemente existe um maior engajamento antirracista de parte da população como um todo, comparado a décadas anteriores. Diante disso, eu gostaria de saber quais são as perspectivas dos palestrantes para o Brasil no curto e no médio prazo no que concerne a questões raciais e ao próprio racismo estrutural. Professora, se quiser iniciar, por favor, fique à vontade. Bom, obrigada pela atenção, pela consideração. Eu, como falei, estou aqui aprendendo essa questão, né, específica da questão do debate em torno do genocídio e dos crimes contra a humanidade como vistos pelo direito internacional e como abordados pelos documentos, pelas convenções que trataram desse assunto, né? Então, acho que a primeira parte da pergunta eu deixo nas mãos do professor Clodoaldo, porque eu não tenho muito instrumentos para discutir com vocês isso que vocês estão discutindo, a questão, né, de como lidar com, inclusive o professor Clodoaldo, na fala dele, já nos deu pistas, né, de como lidar institucionalmente, juridicamente, e a complicação que é isso, né, na medida que quem é que vai ser o acusado. Aliás, no nosso caso, a gente sabe muito bem quem é que vai ser o acusado. Está capitaneando o barco. Mas o Cássio levanta uma questão que eu acho fundamental, porque a gente vê esse ano, né, não falar nem no tempo contemporâneo, no tempo atual, mas esse ano, principalmente a partir do assassinato do George Floyd, do movimento internacional que ocupou as manchetes brasileiras, né, uma certa indignação não mais passível de ser contida, que tomou ruas, a juventude tomou ruas de várias cidades, inclusive no Brasil. Então, a gente viveu esse ano essa ambiguidade de, ao mesmo tempo, ter um discurso oficial, onde o representante da Fundação Palmares, uma instituição criada para valorizar, prestigiar e abrir espaços para a população negra, é um racista de marca, né? Ao mesmo tempo, quem está na rua está trabalhando e mobilizando e construindo, né? Então, acho que o percurso que a gente viveu esse ano, inclusive das grandes redes, pensando especificamente na Rede Globo de televisão, que imediatamente busca dar visibilidade a jornalistas negros que estavam ali, só que estavam atrás, não estavam na frente das câmeras, né? Então, eu acho que teve um impacto muito eficaz e eficiente esse movimento que veio de fora para dentro e que vem de encontro ao que está acontecendo aqui dentro.
e a gente viu emergir, né, essa força de vários grupos fazendo valer as suas posições, reivindicando seus direitos, e eu, como professora universitária, como professora da USP, que foi uma das, ou a última universidade pública, talvez, a incluir cotas raciais nos seus exames de seleção, isso é recentíssimo na USP, mas vejo na minha sala de aula a mudança dos alunos nos últimos anos. Vejo a emergência desses de uma classe negra, uma classe média, uma classe artística, empresários, e as mulheres negras. Eu acho que a grande força da contestação no Brasil contemporâneo é o feminismo negro, e isso é resultado dos últimos 20 anos de políticas públicas com relação às cotas e às reparações de várias ordens. Então, eu acho que o que foi feito no Brasil, nos últimos 20 anos, ou até um pouco, mesmo precariamente, né? No meu caso, tem a lei que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história da África e cultura afro-brasileira e indígena em todos os níveis da educação, e a gente vê na prática que isso é muito pouco desenvolvido, ou pouco concretizado, materializado, mas já acontece, é lei, tem material didático, tem professor que tem que falar do assunto mesmo precariamente. Então, isso que nós vivemos nas últimas 2 décadas, principalmente, eu acho que não tem volta. Então, eu acredito que, em termos de perspectivas no Brasil a curto e médio prazo, a gente fica rezando e acendendo velas para os orixás, para bater um pouco de lucidez na mente, né, das pessoas que são críticas ao poder atual instituído, porque se não houver união em cima de amplas bandeiras, a gente vai continuar nesse túnel escuro por algum tempo. Mas eu acho que o que aconteceu nos últimos anos, feito eu estava falando, de políticas de inclusão, é uma juventude que já foi, a infância dessa juventude já foi diferente, no meu entender. Eu não sei, porque eu não sou negra, não moro na periferia, não sinto na minha pele. Então, mas eu acho que teve uma transformação, de fato, que vai conduzir, mesmo que seja a médio prazo, a uma real transformação, ou pelo menos vai ter um embate e um enfrentamento muito mais explicitado. Não vai mais ser possível ficar tapando o sol com a peneira da democracia racial. Está muito evidente, inclusive pelo acirramento das posições contra os negros, pelos assassinatos. Isso mobiliza, talvez, uma opinião pública que, primeiramente, não estará muito consciente, não estará muito alerta, mas é muito revoltante, né? Os assassinatos a sangue frio, as balas perdidas, as surras, enfim. E eu, que sou uma pessoa não muito otimista, sou bastante cética, mas com relação a um caminho de maior consciência do que são as relações étnico-raciais no nosso país, maior admissão de que somos um país racista, e a formação dessa juventude que teve oportunidade de se escolarizar, de fazer universidade, de conseguir empregos, acho que isso vai fazer a diferença. Eu acho que o movimento social é a única saída, e eu acredito que o movimento social é quem vai nos botar para fora do túnel que o Brasil entrou há uns anos, e a transformação, no meu entender, não virá das instituições já bastante degradadas, né, como os partidos políticos, por exemplo, né? Então, eu acho que a sociedade está organizada, ou pelo menos está se organizando, a juventude está alerta,
e acho que a nossa perspectiva de futuro, se a gente não conseguir acabar com a Terra antes, né, botando fogo na Amazônia e poluindo nossos rios com mercúrio e com esgoto, se a gente conseguir preservar a nossa casa, acredito que os jovens vão construir um futuro melhor do que a nossa geração tentou, né? E no momento se sente derrotada. Talvez as próximas gerações consigam construir esse Brasil dos nossos sonhos, né? Que é o Brasil sem cor, que é um Brasil ao mesmo tempo multicolorido, multicultural, multirracial, que é o futuro da humanidade, né? E que é pelo menos o que a gente anseia como utopia de futuro. Passo a palavra, professor. Então, obrigado, professora Marina, pelas colocações. Então, assim, com relação a alguns questionamentos dessa formação, né, da definição do crime, desse contexto que eu coloquei aqui, que vocês trabalharam. Então, veja, a questão, eu não sou especialista na questão do Holocausto, mas, por coincidência, para estudar migrações, eu peguei um livro de Bauman, que é um livro conhecido, Modernidade e Ambivalência, onde ele faz realmente uma crítica, um retrospecto de tudo que aconteceu, os antecedentes do próprio Holocausto. Então, ele chega a dizer que aquela comunidade, ela foi naturalizando situações sem reagir a demonstrações as ameaças, né? Então, eu assisti um documentário esses dias sobre a própria Segunda Guerra, em que Hitler foi ao parlamento alemão e disse que ia exterminar, e disse que ia fazer uma política dura de repressão, e as pessoas não acreditaram. Então, esse documentário mostra, por exemplo, que o Churchill, e aí eu não quero defendê-lo enquanto líder, etc., foi o único que percebeu o propósito genocida dele. Então, o primeiro-ministro inglês foi lá, fez um acordo para não ser atacado. E isso, Hitler estava ganhando tempo para tomar a França, ia chegar na Inglaterra. Então, o Churchill, contra todas as expectativas, foi quem disse, não, eu vou reagir, eu vou confrontar, porque eu não vou acreditar que ele vai parar em algum momento. E naquela sociedade, as minorias ali foram vendo as coisinhas acontecendo e não reagiram. Onde eu quero chegar com isso, para ser mais objetivo? Então, quando nós vemos os movimentos sociais, como a professora falou, reagindo, protestando, se indignando no Brasil com esses, não diria pequenos, para não ser politicamente correto, com esses gestos de não deixar banalizar a violência, o descaso, a desumanização, essa é a nossa saída, porque se nós começarmos a naturalizar a desumanização do outro, daqui uns dias nós vamos naturalizar pessoas que ficam confinadas numa determinada cidade, num determinado canto, e vamos começar a criar campos de concentração aqui, e as pessoas achando, não, é porque eles são incorrigíveis. Foi mais ou menos, começou assim, se eu não me engano, a temática. Ele começou a colocar pessoas que que bebiam demais, que queriam criar confusão, eles foram começando a criar certos campos de concentração para dizer assim, essa pessoa está perturbando a normalidade social, então vou confiná-la aqui. E a sociedade foi aceitando. Então, na verdade, ele estava testando um modelo de confinamento, um modelo de repressão, e que ia chegar no povo judeu, que ia chegar nas minorias, e às vezes a sociedade não estava percebendo. Então, quando o movimento social reage, quando o movimento social diz não, toca o sino, né? Protesta, quando a universidade vem e cola, então quando se pressiona, quando se elegem, são eleitos também políticos que têm uma pauta de defesa do ser humano, a gente fica um pouquinho mais tranquilo do que só esperar para ver, não, é meu vizinho, aquele velho ditado, é meu vizinho, mas não é comigo, não vai chegar porque eu tenho proteção tal, eu sou parte de um determinado grupo, eu tenho uma proteção institucional, eu trabalho, eu tenho emprego, não vai me atingir. E um ponto que eu chamo a atenção desse processo, para encerrar aqui essa intervenção, é que Hannah Arendt fala que a questão é tirar a própria natureza do ser humano.
Então, a tortura é algo completamente abominável, a escravidão, mas desumanizar o outro e transformar o outro em tijolos de entulho, se eu não me engano é essa expressão que ela usa, é como se você desmontasse uma casa e aqueles tijolos que quebrou ali, que não servem, você jogasse no lixo. Então, essa é a pior atitude em relação ao ser humano, é tirá-lo a condição de ser humano. No documentário sobre Ruanda, acho que é o Hotel Ruanda, um grupo trata o outro de barata. Então, como assim? Era só um xingamento? Não, era uma forma de tirar a condição de humano do outro. Então, se você, em tese, nós vemos uma barata, nós pisamos, ficamos... Então, quando ele via o inimigo, não como inimigo, um ser humano, adversário, que pudesse até guerrear, ou eventualmente ter uma morte, mas ele via o outro como uma barata, ele tirava qualquer restrição moral, qualquer restrição de remorso de fazer um mal àquela pessoa. Então, era um estímulo para a desumanização, para o genocídio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses processos subreptícios e ir à luta. Bom, nós temos mais um bloco de comentários e perguntas. Então, gostaria de registrar alguns comentários há pouco tempo. Um deles é do professor Paulo Casella, dizendo que um dos aspectos mais insidiosos do racismo é a negação do racismo. É escandaloso que se negue a existência e o impacto do racismo estrutural da sociedade brasileira. Concordamos plenamente, e inclusive o comentário da Malu Vieira vai no mesmo sentido. A perversidade provocada pelo racismo está na forma que se renova e se perpetra. O negacionismo é uma delas. Realmente, todos nós temos algum parente que nega os efeitos do racismo estrutural na sociedade, mas afirma veementemente efeitos de mandatos presidenciais no país. Temos mais um comentário da Cleópatra Costa. Ela concordou com o que foi exposto pelo professor Clodoaldo, pela professora Marina, apesar de ter uma visão negativa a curto prazo, até iniciamos pensamentos retrógrados grotescos, vemos que temos um longo caminho a percorrer ainda para chegarmos perto do ideal de sociedade igualitária. E eu tenho uma pergunta que surgiu da exposição do professor Clodoaldo e da leitura do texto da Flauzina, justamente sobre o Holocausto. Onde ele aconteceu do que contra quem foram praticados os atos, considerando-se até na década de 30 e de 40 ainda existia certa controvérsia sobre os judeus serem ou não. Cássio? Sim, estou aqui. Eu sou o Cássio. Te perdemos. Faça de novo a pergunta, por favor. A pergunta que eu tenho é sobre o tratamento dado ao Holocausto. No caso do tratamento dado ao Holocausto, ele se deve mais ao lugar onde ele aconteceu do que para quem foram praticados os atos, considerando-se até que nas décadas de 30 e 40 ainda havia controvérsia sobre os judeus serem ou não serem brancos? Cássio, eu vou me permitir, na análise que estão me ouvindo? Estamos sim. Na análise que eu fiz da leitura do texto que foram trabalhados, então, havia essa divergência, digamos, se os judeus eram ou não brancos, mas a Europa não via aquelas pessoas de pele clara como possíveis vítimas de algum atentado contra a sua existência. Então, quando ocorreu, segundo a autora, esse posicionamento em relação, essa atitude, essa violência, o continente europeu percebeu que todos estavam vulneráveis.
observem que era um contexto de imperialismo, de colonialismo, então tudo que vinha de ruim, ou que acontecia em tese de desagradável, ocorria no continente asiático, ou no continente africano. Então, era mais ou menos que o povo europeu ele não se sentia vulnerável ou vulnerabilizado por não ser negro, digamos assim, né? Então, quando houve isso, é que, segundo a autora, a vulnerabilidade atingiu, de certa maneira, a raça branca. Então, com isso, a reação ela foi, de certa maneira, contundente, não intencionalmente, eu diria, pelo menos não consegui extrair isso do texto dela, mas, de verdade, foi uma atitude de autoproteção mesmo. Então, olha, nós estamos vulneráveis também. Eu não queria fazer esse paralelo, mas é mais ou menos como nós estamos vivendo agora em relação à própria pandemia. Então, a pandemia ela acabou criando a vulnerabilidade para todos. O ebola atingia duramente o continente africano, mas todo mundo entendia que era porque não havia muita higiene, não havia condições sanitárias, então não se buscou, não se lutou por uma vacina, por algo que resolvesse, era um surto localizado num país africano, todo mundo continuava indo fazer turismo na Tanzânia, ou em qualquer país daquele africano, assim, bonito, mas a Covid-19 ela atingiu a todos e vulnerabilizou a todos. Então, houve uma corrida para se livrar disso. Guardadas as devidas proporções, né? No Holocausto, pelo que ela nos narra, houve isso. Então, não foi exatamente pelo local, mas pelo fato de que, naquele momento, havia já uma vulnerabilidade. É certo que o professor Paulo está aqui, eu acompanho essa discussão que ele traz do genocídio do povo armênio, né? Então, já tinha ocorrido muito antes, tinha sido negado. Então, veja, a estrutura de negação, ela provoca a repetição de atos criminosos. Por isso que eu digo, quando nós estamos tocando o sino e reagindo a essas políticas de apagamento cultural, então, eu não quero fazer juízo de valor, mas o que acontece? Quando você diz que os mitos negros não são bons assim, vamos tirar eles do site. Então, vamos tirar os expoentes negros, você está querendo fazer o quê? Um apagamento cultural. De dizer, olha, não há nenhuma pessoa expoente intelectualmente, musicalmente. Nós temos um grande expoente, Milton Santos, ele recebeu, inclusive, ele foi violentado pelo racismo dentro do estado dele. E, inclusive, foi acolhido aí pela USP, de outro modo e tal, mas ele foi violentado aqui. Então, ele era um grande intelectual brasileiro e foi violentado. Então, esse apagamento cultural, ele faz parte desse contexto. Então, lá, o genocídio do povo armênio, que o professor aqui domina muito mais do que eu, estou citando porque depois, vários genocídios tinham ocorrido ali antes e vários genocídios ocorreram depois. É por isso que eu coloquei, não quero me alongar muito, de que tratar o Holocausto com singularidade tem um lado positivo, visibilidade, criminalização, reparação, mas o fato de não poder nem comparar um genocídio posterior com ele, segundo uma teoria que a autora cita, é uma maneira de também negar que outros genocídios já ocorreram depois, só que não foram chamados assim. Então, o Congo, a Ruanda, a Todorov falava aqui de uma hecatombe em relação ao povo indígena. Então, que ele mostrou que na América, né, espanhola houve uma hecatombe. Eu não tenho esse domínio, mas na minha tese eu estudei isso. Ou seja, há uma série de genocídios, mas não se tinha essa compreensão que nós temos hoje. Então, por isso que nós temos que ter todo o cuidado de não permitir nenhum milímetro de ceder espaço para que essas políticas autoritárias, essas políticas de exclusão, de apagamento, elas ocorram, porque ela vai atingir a todos. Perdão, eu pediria só aqui, porque o professor Cássio Zen, ele colocou bem, e eu concordo com ele, realmente, aniquilar, falar em África, eu estou sendo realmente inapropriado, né? Eu teria que falar de Angola, de Ruanda, e isso é uma reclamação
que os povos da África fazem, né? De você se reportar ao povo africano, não. São religiões diferentes, culturas diferentes. Então, professor, o senhor tem toda a razão, e eu me corrijo, realmente a gente precisa falar de cada país na sua individualidade. Temos uma pergunta feita anteriormente também pelo professor Cássio, que a pergunta que ele fez foi: qual seria a divisão, nesse caso, entre genocídio e o crime contra a humanidade de limpeza étnica? O Cássio, ele tirou aí, né? Então, veja só, eu até não toquei na questão do crime contra a humanidade, porque existem várias figuras aí que se enquadram como crimes contra a humanidade, de responsabilização, e nós temos a figura do genocídio. Nós temos aí, ele deve ter participado disso, a questão do Kosovo, né? Da Sérvia. Então, que vários líderes foram, em tese, digamos, ou se tentou responsabilizar por essa limpeza étnica, né? Então, os exemplos que estão aí, por exemplo, o Milosevic, se eu não estou enganado, me corrijam, por favor. Então, chegou a responder num processo gigantesco, com milhares de testemunhas, e depois tudo isso veio abaixo porque eles vieram e desconstituíram o tribunal, se furtando a essa penalidade com a morte, né? Então, assim, alguns preferiram a morte do que receber aquela sentença. Então, eu não teria agora, Cássio, com toda sinceridade, esse limite, assim, técnico, e até peço a sua contribuição, se puder nos ajudar, entre esse genocídio e esse crime contra a humanidade. As definições estão claras, mas, muitas vezes, na prática, é que vai dizer como nós devemos enquadrar cada conduta dessa, e nessa rotulação que a gente encontra dentro das convenções internacionais. Eu até peço, se você tiver, pode nos trazer essa definição, porque realmente eu acredito que o fato concreto, a interpretação que se dá às atitudes, a contextualização e prova é que vão depois, em concreto, delimitar essa questão jurídica. Aqui, Cássio já colaborou aqui, que é a questão do dolo, né, Cássio? A intenção, né? Voltamos com mais uma pergunta feita pelo Nelson Vieira, e ele pergunta: não estamos utilizando o termo genocídio de forma imprecisa, alargando demais? Lembro da contribuição da professora Silvia Steiner sobre o tema. Eu digo que eu também lembro, mas a pergunta. Olha, perfeita a colocação. Não que nós estamos alargando esse termo, o termo, que nós não temos esse poder. Inclusive, eu fiz essa ressalva na minha fala, porque eu não o acompanhei ao vivo, mas o Felipe teve o cuidado, a gentileza de mandar a fala da professora Silvia, e é simplesmente uma fala impecável, tecnicamente perfeita, o conhecimento dela teórico, o conhecimento dela prático, ela citou exemplos, ela trouxe fundamentos. E, como eu disse na minha fala, tecnicamente, o enquadramento pela convenção, o limite que ela deu, é o que nós temos positivado. Nós temos isso positivado, isso é fato. Então, os posicionamentos dos tribunais penais internacionais, etc., estão de acordo com aquilo que eu disse aqui, o contexto histórico da convenção, foi o que restou da discussão. Então, o problema foi que, naquele momento da criação, o conceito ele foi restringido porque havia interesses, não diria escusos, mas interesses políticos das potências em não alargá-lo, porque cada uma tinha seu calcanhar de Aquiles. Então, eles não iam votar numa coisa que poderia ser usado mais tarde internamente contra suas próprias atitudes. Então, na prática, é perfeita, não há nenhuma contradição, nem assim
tentativa de infirmar isso que a professora Silvia trouxe com tanto brilhantismo. Já é a segunda palestra que eu assisto dela, e parece que cada vez que a gente assiste, a gente se renova no conceito mesmo do direito internacional. Então, não há. Agora, o que está se discutindo é que essa base que foi trazida pela autora, a primeira discussão de genocídio tinha um conceito mais amplo, mas na hora que passou pelo funil da discussão, os interesses diversos e conflitantes, como sempre é no processo legislativo, restringiram esse conceito, e o que nós temos hoje é isso que os tribunais têm aplicado, e a tentativa é de tentar, em algum momento, alargar, ouvir essa convenção aí para o genocídio cultural que foi proposta e até agora não chegou. Posso dar um pitaco de leiga aqui? Sim. Não, porque, imagina, eu não entendo nada dessa discussão, mas em termos de conceitos, a gente tem que pensar que os conceitos têm historicidade, têm vida, feito as palavras, feito a língua. Eu me lembro de um desses em pauta na Globo News, a história do genocídio, e o Demetrio Magnoli veementemente contra o uso de genocídio para a população negra no Brasil hoje. Mas a gente tem que pensar que as palavras têm vida própria, e os sentidos das palavras estão adequados aos contextos nos quais elas são utilizadas. E, agora, só uma curiosidade, Hannah Arendt diz que o nazismo nasce do imperialismo na África, né? A experiência alemã, na Namíbia, principalmente, onde houve extermínio das populações, onde houve campo de concentração, onde houve experiências genéticas, isso foi um embrião que foi amadurecido no momento do nazismo, foi uma experiência incorporada. Então, e a questão do racismo, o racismo foi montado para a Europa, ou pelo menos foi elaborado e delineado, estruturado, definido para a Europa dominar a África. E aí estou falando a África no geral, como o continente inteiro, né? Então, não em países específicos. Então, essa simbiose entre racismo, colonialismo ou imperialismo, nazismo e extermínio do outro, elas estão todos... É uma discussão que está no mesmo contexto histórico, em termos de formulações de pensamentos, elas têm origens muito próximas. Então, eu acho que, em termos legais, eu acho que vocês podem ter todas as preocupações, porque aí tem a questão dos processos, de quem é o réu, quem é o responsável, enfim, o acusado, mas eu acho que o que acontece no Brasil, no meu entender, é um genocídio da população negra. Não são os brancos que estão sendo mortos e que estão sendo parados pelas batidas policiais e que são criminalizados antes de se perguntar para onde eles estão indo. São os negros. Isso está montado em cima do racismo, e está montado numa perspectiva que eu tentei mostrar em termos históricos, isso não acabou. Nosso vice-presidente da República, das primeiras declarações dele foi dizer que ele já tinha melhorado bastante, o filho dele tinha melhorado bastante, em termos de... Aí alguém colocou a questão do colorismo aqui, né? Nós somos uma sociedade mestiça. Meu pai, que era uma pessoa muito sábia, dizia que no Brasil existe branco brasileiro e preto brasileiro. Nem o branco é branco, nem o preto é preto. Se você for pegar um africano, se você for pegar um europeu. Eu, quando me vejo do lado dos brancos, eu sou amarela, não sou cor-de-rosa, feito eles são. Assim como os nossos negros não são tão escuros, feitos são os negros africanos. Então, a gente tem que também contextualizar ao que está servindo essas palavras, né? E que há uma intenção de consciente ou inconsciente, mas histórica, de eliminar o elemento negro, como se dizia, da sociedade brasileira. Isso não foi ainda suplantado. Nós não superamos esse estágio. Então, há uma ideologia do branqueamento introjetada, independentemente se a pessoa é branca ou preta.
Então, por isso que eu acho que essa juventude não está mais pensando assim. Então, acho que o meu otimismo, que não é a curto prazo também. Então, muito. No Brasil, essa discussão é complicadíssima, porque não há pureza racial nunca, né? Então, nós somos todos misturados. Mas eu só queria chamar atenção para isso, quer dizer, eu sei que estou entre especialistas, juristas, advogados, mas vamos pensar a palavra genocídio em termos políticos e não só em termos legais. Né? E como a gente pode utilizar essa ideia, e não é uma ideia gratuita, feito eu tentei mostrar, o professor Clodoaldo trouxe a lei que eu mencionei rapidamente, era política de Estado, como hoje parece que vai, se deixarmos continuar na batida que vem vindo, vai se tornar política de Estado. Nós não podemos deixar que isso aconteça. O caminho que está se pintando, o desejo de quem tem a faca e o queijo na mão hoje em dia, é sim de eliminar o seu inimigo, de matar o inimigo, seja ele branco, preto, cor-de-rosa, homem, mulher ou binário, né? E é isso que a gente tem que estar muito alerta. Então, eu acho que hoje a palavra genocídio tem uma importância política que a gente não pode desprezar. Professora, Cássio, eu queria completar e dizer que nós temos que ter cuidado também dentro da academia, porque, às vezes, os conceitos e as práticas, elas recebem um rótulo, um pacote bonito, e nem sempre o é. Por exemplo, a eugenia, que a professora muito bem colocou aí, que aqui no Brasil era capitaneada pelo Conde de Gobineau, por Nina Rodrigues, que eram intelectuais respeitadíssimos. Era uma escola inglesa de eugenia. E essa escola inglesa, ela tinha um contato muito próximo com os alemães. Então, eles trocavam figurinhas, faziam congressos. Se fosse agora no tempo de home office, faziam webinários, todo mundo acenando para o outro. Então, eram amigos. Então, na verdade, a eugenia era como se fosse o melhoramento fiel, de uma certa, um melhoramento genético hoje, essas proteínas, o BI, era uma novidade, só que havia uma agenda oculta dessa eugenia, e essa agenda oculta dessa eugenia, que estava implícita nesse projeto de genocídio, nesse projeto de extermínio dos judeus. E aí a gente também tem que ponderar as notícias que nos chegam de que, depois da guerra, muitos desses cientistas que trabalharam com experiências abomináveis, eles sumiram do mapa e apareceram em grandes laboratórios, em outros países, tocando aquelas experiências nefastas que eles começaram durante o processo de nazismo. Então, alguns foram perdoados, fizeram coisas de atrocidades, experiências abomináveis com seres humanos, mas foram aproveitados porque eles tinham um conhecimento que o mundo dito civilizado também queria. Eles obtiveram esse experimento de uma forma clandestina, ilegal, desumana, mas tinham chegado a determinado ponto que depois a ciência veio e pegou emprestado como se fosse uma árvore dos frutos envenenados. Como se eles tivessem um fruto bonito, mas de um veneno que eles tinham causado. Então, a gente tem que ter justamente esse cuidado com o rigor acadêmico, etc., porque, às vezes, a gente está fechando o olho para práticas e normalizações que são nefastas para a sociedade brasileira e para o mundo. Então, a gente tem que, como a professora disse, discutir também as bases desse conceito, discutir uma forma disso mudar a favor da sociedade. Com essas palavras e por limitações de tempo, nós encerramos o debate de hoje. Agradeço imensamente aos professores Clodoaldo Silva da Anunciação e Marina de Mello e Souza, e agradeço a toda a organização do evento, agradeço a ESA da OAB de São Paulo, agradeço ao Felipe Alamino, agradeço ao professor Arthur Capella e aos demais que trabalharam para a organização deste evento, que
era de encerramento, mas não é mais, porque semana que vem teremos outra, mas o Felipe vai falar de maneira mais detalhada em seguida. Agradeço a todos que assistiram até aqui, agradeço a todos que enviaram comentários e perguntas, e em seguida eu passo a palavra ao Felipe Alamino para recados finais e informações sobre o próximo evento. Mas obrigado, Cássio. Mas antes da gente terminar, obrigado à presença de todas e todos, obrigado aos palestrantes. Eu queria primeiro abrir considerações do professor Paulo Borba Casella, se ele tem alguma consideração em relação às falas, às palestras que ouvimos, e depois a gente abre as palavras finais dos palestrantes, por favor. E aí sim eu faço as informações finais. Muito bem. Professora Marina Melo e Souza, professor Clodoaldo Silva da Anunciação, muito obrigado pela contribuição de ambos para o nosso fórum permanente. Professora Marina, eu acho que é muito importante que nós não façamos cerimônia em trabalhar com temas que são de relevância para o conjunto da sociedade e que nós precisamos sair das nossas respectivas zonas de conforto. Então, os juristas trabalhando só com os colegas do direito, os historiadores trabalhando só com os seus colegas da área da história. Eu tenho trabalhado e insisto muito na indispensável necessidade de contextualizar historicamente temas com os quais o direito trabalha, especialmente no direito internacional, que se constrói a partir de conjuntos de sociedades e de convivência entre as sociedades. Então, temas como este necessariamente são interdisciplinares, multidisciplinares, interdepartamentais, interunidades. E é preciso cultivar nessa dimensão. Isso é sempre um desafio, porque a gente, dentro da universidade, tem o condicionamento de ficarmos com os conceitos e formatos acadêmicos de cada sub-área com a qual trabalhamos. Isso é importante, ter precisão no uso dos termos e dos conceitos, mas, ao mesmo tempo, enxergar o fenômeno humano na sua acepção mais ampla. E uma questão como a que foi colocada por ambos hoje, sobre o racismo estrutural, a violência, a discriminação contra a população negra do Brasil, é claramente uma questão que precisa continuar a ser discutida e aprofundada. As próprias reações e comentários que foram feitos de é possível falar em genocídio ou somente em crime contra a humanidade, eu faço minhas as palavras da professora Marina, dizer é genocídio e é também crime contra a humanidade. Faço minhas as palavras do professor Clodoaldo, quando ele ponderou muito bem que querer individualizar a barbárie sistemática do Holocausto como uma experiência que não pode ser comparada com outros genocídios, tem um efeito perverso. E é muito importante que isso seja também discutido. E, nesse sentido, o que nós vimos desse ciclo, que no ano de 2020 se completa com a palestra da semana que vem sobre os aspectos humanitários da crise de Nagorno-Karabakh, que os armênios fazem questão de dizer de Artsakh, que Karabakh é uma denominação que eles não aceitam, e a pauta que, com o Felipe, já preparamos de outros genocídios e crimes contra a humanidade para a continuação desse nosso fórum permanente. Então, há um conjunto importante que foi tratado desde agosto e que se completa este ano com, depois da palestra de ambos hoje, com o último evento do ano no dia 16, mas há, infelizmente, a necessidade de continuar, porque há outros temas e genocídios e crimes contra a humanidade que não foram examinados. Então, muito obrigado, e é importante que esse diálogo continue. E a gente precisa superar esse constrangimento de
dialogar na frente de colegas de outras áreas e de fazer o que o Michel de Montaigne dizia, que o conhecimento a gente constrói quando você se frotter la cervelle d'autrui. Então, você precisa comparar e confrontar mentalidades para que você possa tentar construir uma visão mais ampla e mais abrangente. Muito obrigado a todos. Professora Marina, professor Clodoaldo, considerações finais, por favor. Professora Marina, por favor. Não, eu quero só agradecer a oportunidade de ter sido incluída nesse grupo, né? Nós somos todos pela inclusão, e o que o professor Paulo acabou de falar, eu acho que eu partilho inteiramente, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar trocando as especialidades, os saberes específicos, para ter uma visão muito mais abrangente e problematizada, digamos assim, dos assuntos. Então, só mais uma vez agradecer terem me convidado para participar dessa sessão. Acho importantíssimo o trabalho que vocês estão fazendo, e claro que aprendi muito, né? Estudei um pouco para falar o pouco que eu falei, aqui eu já aprendi mais ainda, e vou ficar, daqui para frente, estou mais alerta, né, a esse debate. Obrigada pela atenção de todos. Então, eu quero agradecer a todos os presentes, né? A Felipe, a Cássio, o pessoal da ESA, agradecer a minha companheira de mesa hoje, a professora Marina de Mello Souza, mas quero agradecer ao professor Paulo Borba Casella, que a sua generosidade é que me inclui nesses eventos, e essa parceria tem me feito, assim, ampliar meus horizontes, meus conhecimentos, a professora Maria Luísa Tucci também, que está aí, mas, em especial, ao senhor, professor Paulo Borba, pelos espaços que o senhor sempre dá, com confiança, com generosidade ao meu trabalho. Então, obrigado a todos, e que esses debates continuem, porque são saudáveis para a nossa população. Bom, então, com isso, encerro o encontro de hoje. Fica aqui o convite que o professor já fez para todos participarem, todas e todos participarem do nosso próximo encontro, na quarta-feira da semana que vem, que será sobre aspectos humanitários na crise de Nagorno-Karabakh. As inscrições ainda estão abertas pelo site da ESA. E é isso, agradeço imensamente a presença da professora Marina de Mello Souza, do professor Clodoaldo Silva da Anunciação e da participação do mediador Cássio Coutinho. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Borba Casella, por estar presente conosco aqui hoje, e a todas e todos o nosso público que esteve aqui presente, fazendo muitas perguntas interessantes, e conto com a presença de vocês para a semana que vem. Muito obrigado, boa tarde e até semana que vem.